Olá, pessoal! Você está no vídeo comigo, onde nós vamos falar sobre conhecendo os desafios na implantação das normas ambientais nos empreendimentos. Para quem ainda não conhece, não está familiarizado com isso, né? Na verdade, sempre temos mudanças. Eu sou a Roseli Evolt, sou engenheira química, advogada, atuo na área de consultoria ambiental há mais de 20 anos e você está comigo no meu canal, onde todas as terças-feiras, às 19h30, faço live ao vivo, num quadro que eu chamo de legislação na prática. O que significa isso? Ou nós pegamos um diploma legal e olhamos para ele com um olhar técnico, ou nós pegamos um problema técnico e vamos buscar a questão legal de como resolvê-lo, ok? Como eu sempre falo, não existe trabalho na área ambiental sem somar essas duas coisas, sem somarmos o ponto de vista técnico e o ponto de vista jurídico. É necessário, não existe como trabalhar na área técnica sem isso, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos desafios, né? Por que eu estou trazendo esse tema? Para quem não me conhece ainda, eu sempre acabo trazendo para as lives, para os vídeos, aqueles assuntos que são questionados, abordados, onde as pessoas entram em contato comigo, me pedem orientação, me pedem algumas dicas, ou até mesmo o entendimento disso, ok? Hoje eu não estou ao vivo com vocês estão assistindo esse vídeo gravado, por quê? Porque hoje eu estou terminando o curso de legislação, né, os princípios básicos ali da legislação, um curso que eu estou gravando ao vivo com um grupo de alunos. Então, hoje, dia 27, é o meu último dia lá no curso, então eu estou deixando esse vídeo aqui para vocês, mas semana que vem a gente já volta ao vivo com tudo, e a princípio eu não tenho mais nada programado para as terças-feiras. Quando eu tiver, com certeza vocês serão informados com antecedência. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da implementação de normas técnicas ambientais. Muitas vezes nós chegamos ao cliente, ou até mesmo dentro do empreendimento que nós trabalhamos, porque esse tema tanto serve para o consultor ambiental, quanto para o profissional que atua na área ambiental. E até mesmo, por que não? Para quem está acima nessa hierarquia, para os diretores, para os proprietários, né, de empresas que muitas vezes têm dúvidas em relação àquilo que está sendo trazido, né, pelo profissional técnico da área, né? Eu sempre comento que você não tem, o empreendedor, ele não tem condições de avaliar o que realmente precisa ser feito. Você tem um problema ambiental? Somos nós, né, que temos o know-how na área, que precisamos apresentar essa solução. Porque o empreendedor, ele vai focar no quê? No produto dele, no serviço dele. E para isso ele se cerca de profissionais que tenham condições de prestar um trabalho para ele correto, coerente, confiável, né? Acima de tudo. Então, muitas vezes, ele não conhece todas as normas, né? Na grande maioria das vezes, ele não conhece todas as normas, todas as tratativas que são necessárias, seja com o órgão ambiental, seja com os fornecedores ambientais, sejam com os clientes. Muitas vezes ele desconhece toda a abrangência que o assunto meio ambiente tem dentro do empreendimento dele. Então, nós, como profissionais da área, precisamos entender tudo isso, é o nosso know-how, precisamos ter todo esse conhecimento conosco, para que depois nós possamos levar isso para ele e ele tomar as decisões. Nunca nós. Nós orientamos, nós ajudamos, mas nós não tomamos a decisão. A tomada de decisão sempre é do empreendedor. Por quê? Porque é necessário que se olhe essa tomada de decisão como um todo. Eu não posso resolver um problema ambiental, e aqui a gente já está entrando nessa questão da aplicação das normas, né? Quando se fala em questões ambientais, a dificuldade que se tem nisso, eu não posso estar entrando num assunto específico, num assunto, olhando ele só do ponto de vista ambiental. Eu preciso olhar ele dos mais diversos pontos, porque do ponto de vista ambiental é o meu ponto de vista.
Só eu estou olhando para este ponto de vista. Mas há profissionais de outras áreas que não é a minha área, são outras áreas distintas que também estão olhando do ponto de vista deles, né? Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês é essa questão agora da portaria do IBAMA, né, nova portaria, que fala que se soma o faturamento das filiais e da matriz para que se chegue no cômputo da taxa de controle e fiscalização ambiental, né, a CTF, que vai ser paga a partir deste ano, a partir de 2024. Já fiz várias lives sobre esse assunto, mas eu vou usar este exemplo para a gente ver a importância disso, como é um desafio realmente, né, nós aplicarmos as regras e o que nós precisamos avaliar em relação a isso. Então, eu tenho essa portaria e essa portaria me fala da obrigatoriedade. Logo que saiu a portaria, eu fui procurada por muitas empresas e empreendimentos, inclusive, por exemplo, transportadoras, né? Transportadoras têm a matriz Estou criando hipóteses aqui, tá, gente? Tem a matriz numa cidade, e várias num estado, e todos os outros estados, às vezes até mais de uma filial por estado, mas vamos supor que todos os outros estados tenham filiais. Então, nós vamos somar tudo aquilo, né, no cômputo do valor da taxa. Então, atividades que pagariam, sei lá, um valor menor, um médio, valor, por exemplo, com faturamento bruto anual de até 12 milhões, que é o que fica na média, né? Todas elas passaram a ser mais do que isso, então todas elas passaram a pagar muito mais. E o transporte, né, de produtos perigosos e resíduos, ele está lá dentro da categoria 18, né? Então, ou seja, a categoria 18 é alto potencial poluidor, então a gente está falando uma taxa trimestral de potencial de um grande porte de quase 6 mil reais. Então, bota isso na conta da empresa, né? E olha o tamanho dessa conta, ela fica gigante, ela fica muito grande. Então, nós precisamos pensar nisso. Bom, eu vou passar isso para o meu cliente e ele vai ter que pagar. É um requisito legal e ele vai ter que cumprir. Não, alto lá. Tem que ser avaliado as outras coisas. Então, por exemplo, quando eu fui procurada, me disseram assim: ah, mas e se eu transformar isso numa filial? Transformar essas minhas filiais. Desculpa, gente, estou resfriada. Quando vieram me procurar, e se eu transformar essas filiais em unidades matriz, unidades únicas, eu posso fazer isso? Se nós formos olhar única e exclusivamente do ponto de vista ambiental, nós vamos dizer sim, você pode fazer isso, porque você vai ficar com uma única unidade, né? Você não vai ter cômputo de outras unidades que vão impactar aqui na questão de faturamento, e você vai pagar um valor menor. Olha, de taxa, olha que coisa legal, né? Bom, mas eu não posso pensar só naquilo que eu domino. Eu preciso entender que outras áreas vão interagir. Tá, mas e tributariamente, como isso funciona? Como isso vai funcionar? O impacto disso com os meus clientes, como isso vai funcionar? Qual é a regra do faturamento que se tem aqui? É faturado por unidade? É faturado na matriz? Então, eu tenho vários problemas aí no meio que não são da ordem ambiental, muito pelo contrário, são outras ordens totalmente distintas, mas que vão impactar significativamente nessa tomada de decisão. Então, eu preciso entender como isso vai funcionar. Mas, Roseli, é muita coisa para estudar, concordo. Mas daí, nesse caso, o que eu vou dizer para o cliente? Olha, ou para o meu superior hierárquico, olha, seria interessante conversar com o comercial, com o pessoal do faturamento, com o pessoal da contabilidade, para verificar a viabilidade de se fazer este procedimento. Se ela não existe, ok, abortamos aqui. Mas não vamos já partir para uma mudança que pode sim impactar em outras coisas. Ainda nesta área, né, nós temos muita dificuldade, na maioria das vezes, de fazer uma implementação para remessa de resíduo.
Ah, mas o resíduo ele tem que sair como? Bom, eu preciso conversar. O resíduo mas o meu resíduo, ele é matéria-prima num outro processo, então ele não sai como resíduo, ele é vendido para uma outra empresa. Então, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer isso. Se ele é vendido, ele vai sair como matéria-prima não utilizada, ele vai ser tributado. Por outro lado, se ele sair como resíduo, ele vai ter que sair com MTR. Então, quem está recebendo lá vai ter que ter licença para receber. Então, essas coisas eu preciso pensar. Ou seja, eu preciso pensar fora da caixa. Eu preciso entender que são outros pontos que estão nessa corrente e que eu sou só um elo. Eu sou só um elo dela. Mas tem muitos outros que estão vindo nesta mesma linha. Quando a gente fala de emissão atmosférica, né? A gente fala de emissão atmosférica que não tem saída externa. Ah, mas eu tenho um ponto de emissão atmosférica, sei lá, eu tenho um soprador. Mas ele fica, ou melhor, eu tenho a minha estação de tratamento de efluentes e ela é toda fechada. Isso é uma coisa bastante comum. Ela é toda fechada, não tem nenhuma saída para fora. E o órgão ambiental quer que eu faça uma análise, um controle das emissões que a minha estação está liberando. Como eu faço isso? Bom, se eu não tenho saída nenhuma para fora, se eu tenho saída para fora, eu tenho legislação para fora, eu tenho laboratórios, eu tenho normas a seguir, eu tenho uma série de procedimentos. Por quê? Porque eu estou tendo uma emissão, estou gerando um impacto na vizinhança. Posso estar gerando um impacto negativo, inclusive. Se isso tudo está acontecendo dentro do meu empreendimento e não tem saída, eu posso controlar isso de que forma? Eu posso controlar isso pelo PGR, pelo Programa de Análise de Riscos Ocupacionais. Por que não? Então, eu posso conversar com uma pessoa de uma outra área, que é da área de segurança, e alinhar tudo isso para que isso saia de forma mais redonda, para que eu possa aproveitar, em vez de eu estar fazendo 2, 3, 4 análises diferentes, eu vou compor uma solução onde a gente faz uma análise única e possa ser aproveitado nos dois estudos, tanto no estudo feito na questão ocupacional, quanto na questão ambiental. Ah, Roseli, mas os parâmetros são diferentes, ok? Mas você vai ter a visita de coleta. Então, a visita de coleta você pode aproveitar a mesma. Você aproveitando a mesma visita de coleta, você já está otimizando o trabalho, tanto do laboratório que vai coletar, quanto do empreendimento que está ali sendo avaliado. Então, são detalhes que muitas vezes a gente não leva em conta. A gente não percebe o quão interessante é nós observarmos com olhos de ver, né, como se nós estivéssemos vendo uma coisa pela primeira vez, observarmos aquele quadro na parede e verificar quais são os pontos dele em que realmente eu posso atuar, eu posso fazer alguma coisa, aonde tem uma demanda passível de otimização, aonde tem uma demanda passível de orientação um pouco diferente, de pensar as coisas de uma forma um pouco mais previsíveis, vamos dizer assim. Quando a gente fala só em aplicar regras, às vezes é difícil, porque às vezes o empreendimento ou ele não tem uma estrutura física que comporte o atendimento de todas as regras, ou ele não tem condições financeiras de fazer a implementação de todas as regras, ou simplesmente quem está em cima, né, na ponta, lá em cima na pirâmide da hierarquia, entende que isso não é relevante. Existe sim, é uma realidade que nós ainda temos. Quando nós não temos condições financeiras, ou quando nós não temos uma estrutura para fazer isso, nós precisamos montar um cronograma, elencar ali quais são as atividades que têm que ser desenvolvidas, ou melhor, quais são os impactos que eu vou olhar. Mas esse olhar é eu fazer um levantamento com uma lupa, eu olhar todos os impactos. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso, foi a primeira live agora de agosto, tá? Provavelmente vai ter a data aqui embaixo no vídeo. Eu fiz uma live sobre isso, falando sobre a questão de avaliação de impactos negativos. Se você não assistiu, eu acho bem pertinente você dar uma olhadinha. Mas então eu vou mapear todos os meus impactos.
tudo aquilo que é significativo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso que a empresa esteja enquadrada nas normas, para que ela não venha ter uma autuação, para que ela tenha menos riscos, né, de dano ambiental, ou seja, para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, certo? Esse é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha na área ambiental. Bom, mas para isso, muitas vezes eu preciso de espaço, eu preciso de investimento. Eu dei 3 fatores: espaço, investimento e a questão do não querer fazer por parte do superior hierárquico. Nós vamos trabalhar esses 2 primeiros, tá? Então, eu tenho a questão de não ter uma área, uma estrutura como eu gostaria, ou eu não tenho condições de fazer grandes investimentos. O que eu vou fazer? Bom, se eu tenho mapeado todos os meus impactos, os meus potenciais impactos também, eu vou buscar formas de compor soluções. Então, eu vou montar um cronograma, uma lista, ou como você quiser chamar, com todos esses impactos e vou classificar eles do maior risco ao menor. Quais são as ações que eu preciso tomar primeiro e quais são as ações que podem ficar para um outro momento? Nessa mesma tabela, eu vou olhar quais são as ações que são mais fáceis de resolver e quais são mais complexas. Por que eu vou olhar esses 2 fatores? Porque quando eu olho a necessidade, pode ser que uma ação que não seja muito necessária, que está lá no final da minha lista, seja uma ação que não exija muito pouco para ser feito. Sei lá, montar um formulário para alguma coisa, por exemplo. Então, essa ação, eu não preciso deixar ela lá no final da lista. Eu já posso antecipar ela também, se a complexidade dela não existir, se ela for algo simples de ser feito. Então, eu tenho as minhas ações pontuadas, de acordo com a magnitude, né, com a importância delas, e eu tenho elas também pontuadas de acordo com a complexidade. Se você vai levar essa lista, esse cronograma, esse relatório, o que você quiser chamar, para conversar com o seu superior hierárquico, eu já vou te adiantar uma coisa muito importante. Isso, assim, de quem já trabalhou dentro de empresa e sabe como funciona. Já leve a lista com aquelas ações que possam ser resolvidas de forma imediata, independentemente da magnitude delas, com prazo, dizendo quando elas vão ser executadas, ok? Por quê? Porque ali você já vai mostrar, para quem você está levando a lista, que você realmente domina o assunto, que aquilo que não depende de um sim ou não dele, você já está prevendo quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. Então, isso já tem que estar sacramentado. Ah, mas Roseli, são coisas, eu tenho 10 ações que eu vou levar 30 dias para fazer, que elas são super simples e tal, mas elas não têm um impacto muito grande. Coloca elas na lista e coloca que elas vão ser desenvolvidas, vão ser concluídas em 30 dias. Porque isso já vai mostrar a sua proatividade. Você não está esperando alguém vir dizer para você que você tem que fazer aquilo. O que você está questionando são aquelas ações que têm um impacto maior, que fogem totalmente da sua alçada. As suas você já está contemplando no seu estudo, ok? Quando você for apresentar essa lista, você precisa pensar no que realmente você busca em relação a essas implementações. O que é mais fácil nós fazermos em termos de processo produtivo? Você também precisa conhecer essa informação. Porque uma coisa é a complexidade do que tem que ser feito. A outra coisa, complexidade em termos financeiros. Outra coisa é você já saber se aquilo é extremamente importante ou não e por quê. E um terceiro fator é a complexidade operacional para se fazer aquilo. Eu tenho, sei lá, eu tenho uma prensa, embaixo dessa prensa tem um tanque de óleo que circula para refrigerar a prensa, e esse tanque de óleo ele não está impermeabilizado. Ele tem que estar impermeabilizado para que não haja uma contaminação de solo, para que eu não cause um dano ambiental. Gente, em empresas antigas isso é muito comum, é uma realidade muito comum. Bem-vindo se vocês não sabiam disso. Bom, eu vou ter um custo significativo para fazer isso, né? Porque pensa bem, eu vou ter que tirar a prensa do lugar, tirar o óleo, eu vou ter que limpar aquela caixa ou verificar se existe algum princípio de
de contaminação ou não, depois eu vou ter que impermeabilizar tudo aquilo, colocar de volta. Então, eu tenho muita atividade para fazer com aquilo ali. É um impacto significativo? É um impacto significativo, porque a gente sabe que o óleo ele tem um potencial poluidor estúpido. Então, é um potencial significativo, sim. Agora, essa prensa, ela tá ali, ela tá operando, ela tá gerando peças para minha atividade produtiva. Eu vou ter que parar ela. Por quanto tempo ela vai ficar parada? Como eu vou seguir com a minha produção parando essa prensa para poder fazer esse ajuste? Essas informações eu já tenho que levar para o meu superior hierárquico quando eu for apresentar o problema para ele. Você olha, mas Roseli, é difícil. Não, você pode levar um orçamento, não precisa ser um orçamento exato. Mas olha, eu já fui atrás, eu conversei, nós temos mais X, Y, Z prensas que podem fazer isso, a melhor época do ano que a gente poderia fazer isso é no final do ano, porque daí tem férias coletivas, ou então a gente pode fazer um pulmão, trabalhar um pouco mais, gerar um pulmão das peças, para que a gente atenda a demanda por X dias, que é o tempo necessário, não sei. Aí você vai ter que buscar informações, conversar com PCP, conversar com engenharia, conversar com produção, ou seja, você tem que mostrar que você está dentro do problema e que você já está buscando alternativas para ele. Não chegar lá e dizer, olha, a gente tem que impermeabilizar o armazenamento de óleo da prensa X. Tá, e aí? Você entende a importância de mergulhar no processo e entender tudo aquilo que vai acontecer, qual o impacto que aquilo vai ter, inclusive na produtividade da empresa, porque se é um equipamento que ele vai ter que ficar parado, ele vai sim afetar a produtividade da empresa. Então, isso tem que ser pensado? Sim. Mas Roseli não tem nem ideia. Bom, mas você pode ter, sei lá, 4 prensas iguais, então você trabalha com uma enquanto as outras 3 seguem operando, faz um pulmão de peças, intercala, trabalha final de semana, mas aí vai gerar hora extra, coloca um outro turno, também vai gerar hora extra. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser avaliado. E é o tipo de avaliação que você pode, inclusive, usar para conversar com o órgão ambiental. Olha, realmente, vocês pediram que seja impermeabilizado todos os tanques de óleo das prensas. Ok, mas para fazer isso, eu vou ter que parar cada equipamento por X tempo, vai levar Y tempo para resolver. Ou seja, eu preciso de mais tempo, eu preciso dilatar. Quem sabe eu faço uma máquina dessas a cada X meses. Ou seja, se você tem a informação, você consegue negociar isso. E isso é bom para o empreendedor, isso é bom para quem? Para o órgão ambiental, isso também é muito bom para você, porque é um know-how que você vai trazendo, que aos poucos você vai aprendendo como funciona. Um outro exemplo também, né, a questão do transporte. Eu gosto muito de falar sobre o transporte, porque o transporte ele sempre repercute, né? É algo que todo mundo usa, todo mundo tem que transportar resíduo perigoso, e todo mundo, às vezes, se perde um pouco em toda essa questão, em toda essa burocracia que existe, em todos os controles que são necessários, né? Mas vamos lá, você precisa transportar. Isso também é uma questão que já aconteceu comigo. Você precisa transportar resíduo de um estado para outro, vamos supor, tá? Você vai transportar, sei lá, da empresa X você gera na empresa X e você vai destinar numa empresa que é num outro estado ou numa empresa que é no seu próprio estado, mas fica longe do seu município. O que você faz? Você contrata um caminhão, mas você não pode contratar uma carreta para fazer isso, porque você não tem área física para armazenar todo o material que você precisa para botar dentro de uma carreta grande. Por outro lado, se você contratar um truque, um caminhão menor, você vai pagar quase o valor de uma carreta e vai transportar muito menos. Mas é o que você consegue armazenar. Tá, e se você compor uma solução com uma outra empresa? Com uma outra empresa da sua região que também vai destinar lá para a mesma empresa. Então, você vai ter uma carga da empresa X, da empresa Y, que vão destinar no mesmo lugar. Vocês não conseguem compor e montar uma carga juntos? Vocês vão conseguir atender todas as normativas, você vai conseguir mandar um volume de resíduo maior, né, do que, assim,
você não vai precisar estocar na rua, no teto, embaixo da árvore na sua empresa, você vai conseguir manter a sua capacidade de armazenamento, né? A capacidade nominal da sua central de resíduos em dia, e por outro lado, você consegue atender essa demanda de legislação que é necessária, você consegue aplicar todas as regras e todas as normas. Dá para fazer isso? Quando você é consultor, é muito fácil fazer isso. Porque você pode, como você pipoca de uma empresa na outra, você conhece a realidade das empresas, você consegue saber a compatibilidade dos resíduos e você pode sim colocar uma empresa em contato com a outra para que isso aconteça, para que isso seja feito de uma forma segura, de uma forma correta. Obviamente, nós precisamos ter segurança, nós precisamos fazer de forma correta, objetiva, para que a gente não gere um dano maior lá na frente. Então, esse entendimento que se tenha é necessário. E eu posso fazer isso com muitas outras coisas, né? Nós temos hoje uma legislação de água potável, por exemplo, para empresas que são abastecidas por poços, que ela é extremamente criteriosa e ela é extremamente complexa de se aplicar. Eu tive uma situação muito parecida. Uma empresa tinha um poço já outorgado, tudo certo, e a outra ia outorgar um poço também. Só que a vazão da primeira empresa, que a vazão que a primeira empresa estava usando, é um volume muito baixo em relação à vazão do poço. E a segunda empresa ia usar uma vazão menor ainda. Então, o que elas acabaram fazendo? Dividindo o poço, aplicando-se todas as regras lá, toda a resolução 888, tudo que precisa ser feito em termos de análise, em termos de cloração, e etc, 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 é feito um rateio entre as duas unidades. Então, eu consigo, dessa forma, aplicar as regras que são necessárias de um jeito mais simples. E uma outra questão também, que muitas vezes a gente se desafia, que nós vamos buscar implementações em coisas muito complexas, que às vezes não é necessária aquela complexidade toda. Hoje em dia todo mundo gosta de tecnologia, todo mundo quer trabalhar com tecnologia, quanto mais automatizado for o sistema, melhor, está certo isso, né? Mas, às vezes, o dimensionamento da empresa não contempla isso. Às vezes a empresa ela não tem condições de automatizar um processo, seja porque o processo tem as suas especificidades, ou seja, ele não é uma receita de bolo, ele vai mudar com muita frequência. Então não tem como eu automatizar algo que eu vou ter que estar sempre interferindo para corrigir. Então, é necessário se fazer essa análise. Até que ponto eu automatizar alguma coisa é relevante, é pertinente, se eu vou ter que estar sempre corrigindo aquilo, sempre dando um comando, sempre entrando com uma orientação. Então, eu preciso entender o processo. Quando a gente fala em implementação de normas, sempre nos vem na cabeça a questão de que nós precisamos conversar com quem não quer fazer isso. É o terceiro ponto que eu comecei a falar no vídeo, né? Você tem um superior hierárquico, a pessoa que está lá no topo da pirâmide, e ela não quer saber disso. Isso para ela não é importante, isso para ela não é relevante. Então, ela não entende o impacto que essa norma existe, né? Determinada norma específica, ela não entende o impacto que isso existe, a necessidade que existe se cumprir esse regramento, né? Nós já falamos da complexidade, já falamos de um monte de coisa, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o entendimento, a necessidade de entendimento. Há um tempo atrás, nós tínhamos muito mais esse problema, né? Era muito mais difícil. Eu lembro que eu conversava muito com outras consultoras. Nossa, como convencer o cliente que é necessário se fazer aquilo, né? Eu sempre tive muita facilidade de convencer os clientes, por quê? Porque eu já ia com o artigo 54, com o artigo 56 do Decreto 6514 de 2008 e com o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais embaixo do braço. Então, assim, eu cansei de fazer treinamento, de dar palestras, começando por esses 3 artigos. O que esses 3 artigos impactam na nossa vida? Ou seja, eu tenho a questão da responsabilidade administrativa no decreto, né, 6514, e eu tenho a questão da responsabilidade penal na Lei dos Crimes Ambientais. Então vamos lá, vamos começar por aí.
Vamos ter o entendimento, vamos dar uma estudada, né, nesses 2 diplomas legais e vamos usar ele a favor daquilo que nós defendemos. Ah, mas Roseli, eu já fiz isso e mesmo assim o empreendedor não entende, ele não quer fazer. Então documenta tudo isso, coloca tudo isso em e-mail, documenta, registra tudo isso, que você deu a informação, que a informação foi passada adiante. Só que não é você que tem o poder de decisão. Quem tem o poder de decisão decidiu e não fazer. Então, a partir do momento que você começa a se proteger e a partir do momento que o próprio cliente ou superior hierárquico percebe, isso é muito interessante, que você está se protegendo, ele começa a ficar preocupado. Ele diz: não, para aí. Eu já tive clientes que, não dá nada, não dá nada. E quando perceberam que, que existia uma preocupação muito grande da minha parte, que eu não queria ser refém daquilo, que eu estava deixando muito claro nos e-mails, nos documentos, o meu posicionamento. E sempre falando que não era eu quem decidia, inclusive assinando junto comigo os documentos, porque na maioria das vezes eles assinavam comigo, só algum documento que era assinatura específica do responsável técnico, que eu assinava sozinha. Os demais eram assinaturas cruzadas, tinham que assinar comigo, sim. E a partir do momento que isso começa a acontecer, eles não são. Gente, ninguém chega aonde esses indivíduos chegam sendo otário, né? Então eles começam a se dar conta que existe algo muito maior. Quando eu falo em algo muito maior, é porque nem sempre a mídia mostra tudo o que acontece. Eu, por exemplo, já trabalhei em vários escândalos ambientais, danos horrendos, enormes, que foram para o Ministério Público, que teve responsabilização penal e que nunca chegou na mídia. E muitas vezes se entende, não, mas se a mídia não está divulgando é porque não dá nada. Isso também não é verdade. Mas a partir do momento que você começa a plantar a sementinha da responsabilização, aos poucos isso vai mudando. Há um tempo atrás, eu tive uma grata satisfação, e eu vou terminar esse vídeo contando isso. Quando eu estava na consultoria, eu atendia uma empresa onde o empreendedor, ele sempre me dizia que não dá nada. Não, isso não dá nada. Isso aí depois a gente resolve, isso é bobagem, não dá nada. Tá. Eu fui plantando algumas sementinhas, e quando realmente eu vi que não tinha condições, a repercussão da coisa não evoluía, eu achei melhor me desligar do cliente, pedir rescisão de contrato. Ok, cada um segue sua vida, cada um segue seu rumo, tá tudo certo. No início deste ano, para minha surpresa, ele recebeu uma multa. Ele recebeu uma multa de 220 mil reais e o objeto da multa era uma daquelas coisas que eu tinha dito que tinham que acontecer e que ele me dizia que não dava nada. E quando ele recebeu a multa, falaram para ele da multa, explicaram para ele sobre o que era, ele lembrou de mim, porque eu sempre tive acesso à alta direção, a conselho, eu sempre fui chão de fábrica, mas eu sempre fui muito incisiva nas coisas, e eu acabava sendo levada adiante para explicar, não, mas eu entendo, mas então vem cá, explica para o meu chefe. Então eu sempre tive muitas portas abertas, sempre tive muita facilidade de acesso. E ele lembrou de uma conversa que nós tínhamos tido sobre aquilo, que ele tinha me dito que não dava nada. E daí ele pediu que entrasse em contato comigo. Entraram em contato comigo, eu fui lá para uma reunião, sentamos lá, conversamos, relembramos velhos tempos, tomamos café, rimos muito. E depois ele me mostrou o auto de infração. Quando eu olhei, que eu li o auto de infração, dei uma gargalhada, né? Eu disse, meu Deus, nem eu teria feito tão perfeito. E ele ficou meio de cara e disse, você me avisou e tal, só que agora eu vou ter que fazer, né? Eu disse, sim, você vai ter que fazer. Então eu gostaria que você fizesse uma proposta para mim, para fazer uma defesa, para dar uma ajudada na questão técnica. Eu disse, não, questão técnica tu já tem uma consultoria, né? Que está te ajudando, que foi aquela que tu contratou quando eu disse que eu não te atendia mais. Questão jurídica, ok, posso fazer. Não, porque tu vê, a gente podia, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, a gente pode entrar aqui e tentar usar o valor dessa multa para fazer alguma coisa, mas fique sabendo que tu teria gasto lá atrás
10% disso para resolver o problema. E daí eu estou falando de uma situação aí de 5 anos atrás. Se a gente for falar em 22 mil há 5 anos atrás, nós não teríamos, mesmo que ele tivesse com esse dinheiro aplicado, não estaria em 220 hoje, né? 220 mil no início do ano. Eu disse, e ainda tu tem a mácula da autuação, né? O famoso X nas costas, que eu sempre comento também. Pois é, tu vê, mas eu tô mudando. E realmente, eu trabalhei para ele, fiz o que foi necessário. O processo ainda está andando, porque a gente sabe que esses processos administrativos são lentos, né? Eu estou falando de algo lá de fevereiro, março. Mas ele já está vendo as coisas de uma outra forma. Tanto que a última vez que eu estive na empresa para nós conversarmos sobre a questão do auto-infração, ele já me fez umas perguntas técnicas. Ele já me fez umas perguntas técnicas de algumas coisas que ele queria entender melhor. Então, gente, quando chega no bolso, as coisas mudam. E como uma última dica, o que eu posso dizer para vocês? Quanto mais alternativas nós encontrarmos para resolver essas questões de implementação daquilo que realmente é necessário, quanto mais alternativas viáveis nós encontrarmos, nós, por que não? Podemos anotar tudo isso. Olha, era tanto e agora está sendo gasto tanto. Ou seja, planilhar tudo isso. Mostrar o quanto está se economizando, quanto está se pagando menos em relação a alguma coisa, quando você realmente precisa de um investimento para fazer algo maior. Assim, não estou pedindo nada que já não tenha sido economizado com ações que foram feitas anteriormente. Guarda isso na sua cabeça. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Tem dúvida? Me manda mensagem. Quer me mandar um oi? Me manda um oi, com o maior prazer. Eu vou estar respondendo para vocês. Um beijo bem grande. E semana que vem, sim, gente. Semana que vem, ao vivo. Tá bom? Até lá.